Plutão é uma cena de crime. Durante décadas, acreditamos que era um mundo pequeno, frio e morto. Estávamos completamente errados. Durante 76 anos, chamamos Plutão de planeta. Colocamos ele nos livros didáticos, nos pôsteres escolares, nas maquetes do sistema solar, no fim daquela fila ordenada de mundos que parecia se encerrar com uma pequena bola gelada perdida na escuridão. Depois, em 2006, tiramos esse título dele. E no instante em que deixou de ser oficialmente um planeta para muita gente, também deixou de ser interessante. A história pareceu terminar ali. Um corpo pequeno, distante, congelado, rebaixado e quase irrelevante, estacionado na borda do sistema solar como um resto sem importância. Esse é o Plutão que a maioria das pessoas ainda carrega na cabeça. E quase nada disso é verdade. Porque, enquanto nós discutíamos se ele merecia continuar sendo chamado de planeta, Plutão continuava lá fora, a quase 5,9 bilhões de quilômetros do Sol, fazendo coisas que não deveria estar fazendo. Coisas que não se encaixam na intuição. Coisas que não se encaixam nos modelos antigos. Coisas que obrigam a aceitar uma ideia muito incômoda. Nós subestimamos Plutão de uma forma quase vergonhosa. É isso que torna essa história tão inquietante. Não que Plutão seja estranho, mas que ele foi estranho o tempo todo, e nós preferimos tratá-lo como se fosse apenas um entulho congelado. A lógica parecia impecável. A essa distância, a luz solar chega brutalmente enfraquecida. O Sol, visto dali, já não domina o céu como aqui. É apenas uma estrela extremamente brilhante. A superfície gira em torno de 230 graus abaixo de zero. É uma temperatura tão absurda para qualquer intuição humana que o nitrogênio, algo que aqui respiramos como gás, lá pode congelar e se tornar sólido. A própria atmosfera pode cair e endurecer sobre o solo. O frio não é uma condição da paisagem, é a paisagem. Além disso, Plutão é pequeno. Com cerca de 2.377 quilômetros de diâmetro, ele nem sequer alcança o tamanho da nossa Lua. Durante décadas, toda a lógica científica apontava na mesma direção. Um corpo tão pequeno, tão frio e tão remoto deveria ter perdido seu calor interno há bilhões de anos. Deveria estar morto por dentro, imóvel por fora e completamente rendido à passagem do tempo cósmico, uma relíquia, um fóssil. Um pedaço congelado da origem do sistema solar fazendo absolutamente nada na escuridão. Esse era o consenso, até que a New Horizons chegou. Não foi uma chegada confortável. Não foi uma missão que pudesse frear, ficar, orbitar e estudar com calma. Ela levou 9 anos e meio para alcançar Plutão. 9 anos e meio cruzando o sistema solar para ter uma única oportunidade. Um sobrevoo rapidíssimo. Um instante irrepetível. Em 14 de julho de 2015, a nave passou a cerca de 12.500 quilômetros da superfície, a quase 50.000 quilômetros por hora. Não podia voltar atrás. Não podia corrigir depois. Não podia repetir a cena de outro ângulo. Tinha apenas uma oportunidade de olhar direito. E o que viu destruiu a versão de Plutão com a qual tínhamos vivido durante gerações. A primeira grande ferida nessa velha imagem se chamou Sputnik Planitia. De longe, ela parecia uma planície enorme, clara e estranhamente lisa. Só isso já era estranho. Porque uma superfície tão suave em um mundo tão antigo implicava uma pergunta muito perigosa. Onde estão as crateras? Em quase qualquer corpo pequeno, frio e velho do sistema solar, os impactos se acumulam durante bilhões de anos e ficam ali. Marcam a superfície como cicatrizes permanentes. Em Plutão deveria ter acontecido o mesmo, mas a Sputnik Planitia não parecia uma superfície antiga. Parecia uma superfície renovada, refeita, como se algo tivesse apagado suas feridas. E foi aí que o caso começou a se quebrar. Quando as imagens de maior resolução chegaram à Terra, a planície deixou de parecer lisa no sentido simples. Ela estava dividida em grandes células poligonais, algumas com dezenas de quilômetros de largura, separadas por sulcos rasos. Não eram rachaduras aleatórias. Não eram cicatrizes do impacto original. Eram padrões de movimento, padrões de convecção. A superfície não estava parada. O gelo de nitrogênio estava circulando lentamente, subindo de baixo, se expandindo, esfriando e afundando de novo pelas bordas como uma lâmpada de lava em câmera geológica.
Essa descoberta por si só já era escandalosa, porque significava que em Plutão, em um mundo onde nada deveria estar acontecendo, o gelo estava se movendo, o terreno estava se reorganizando. A superfície estava viva no sentido geológico. Lentamente, sim, mas ativa. Ativa o bastante para apagar crateras, renovar regiões inteiras e manter uma paisagem jovem em uma parte do sistema solar onde tudo deveria estar definitivamente congelado. Isso abriu uma pergunta ainda pior. De onde vem o calor? Plutão não está sendo retorcido pela gravidade de um gigante próximo, como Europa ou Encélado. Não recebe uma grande fonte externa de energia. O Sol, a essa distância, já não serve como explicação para nada que implique atividade interna importante. A única resposta razoável parecia ser o calor residual do interior, alimentado em parte pelo decaimento radioativo dentro de seu núcleo rochoso. Mas é aí que o quebra-cabeça se torna realmente inquietante. Plutão é pequeno demais. Ele já deveria ter perdido esse calor há muito, muito tempo. A matemática dizia uma coisa. As imagens mostravam outra. E as imagens venceram. O pior para a velha ideia de Plutão é que a Sputnik Planitia não foi uma anomalia isolada. À medida que a New Horizons continuou enviando dados, começou a surgir um padrão muito mais difícil de ignorar. Havia montanhas, não pequenas colinas duvidosas. Montanhas reais, algumas se elevando mais de 3 quilômetros acima do terreno ao redor. E elas não eram feitas do gelo delicado com que costumamos imaginar os mundos gelados, mas de gelo de água que, nessas temperaturas, se comporta como rocha. Água transformada em pedra. Cordilheiras, de água congelada que se erguiam com bordas nítidas, e uma aparência fresca demais para pertencer a um mundo geologicamente morto. Isso significava que algo as havia erguido. Algo tinha empurrado o terreno para cima em um corpo onde, segundo todas as expectativas anteriores, já não deveria restar energia suficiente para construir nada. Os perfis dessas montanhas não pareciam ruínas erodidas de uma atividade remota. Pareciam relativamente jovens. Havia nelas uma nitidez que sugeria passado recente em termos geológicos. Nada em Plutão deveria parecer ter acontecido há pouco tempo, e ainda assim, estava ali. Depois vieram as geleiras. Não geleiras de água como as que conhecemos na Terra, geleiras de nitrogênio. Rios lentíssimos de gelo volátil descendo das áreas altas, fluindo para regiões mais baixas e se acumulando na Sputnik Planitia como se Plutão, contra toda lógica, continuasse remodelando a própria pele. É difícil exagerar o quão estranho isso é. Em um mundo onde a temperatura jamais se aproxima de qualquer coisa que consideramos habitável, onde o nitrogênio congela como rocha, existem sistemas glaciais ativos, deixando marcas de fluxo, alterando a paisagem. Plutão não apenas não estava morto, ele estava trabalhando. Esse é o detalhe mais perturbador. Não estamos falando de uma antiga estrutura fóssil, de uma raridade isolada ou de uma curiosidade sem consequências. Estamos falando de processos. Processos reais, lentos, persistentes, incompatíveis com a caricatura de um mundo pequeno e acabado. Quanto mais se observava, mais parecia que Plutão se recusava a obedecer à categoria em que o havíamos colocado. E então apareceram Wright Mons e Picard Mons. Aí a história deixou de ser apenas incômoda e começou a ficar verdadeiramente alienígena. Essas estruturas, enormes, elevadas, com depressões centrais que lembram caldeiras vulcânicas, não se encaixavam bem em quase nada do que se esperava encontrar ali. Os cientistas foram prudentes no início. Falar de criovulcões em Plutão era uma afirmação enorme. Um vulcão de gelo em um mundo tão frio e tão pequeno soava quase ofensivo para as velhas ideias sobre como a geologia desses corpos deveria funcionar. Mas os indícios continuaram se acumulando. O terreno ao redor tinha poucas crateras. A textura era estranha, abaulada, irregular, compatível com material expelido do interior e congelado ao ficar exposto. Tudo apontava para uma conclusão extremamente incômoda. Plutão pode ter tido erupções relativamente recentes. Não lava de rocha derretida, mas uma mistura gelada de água, amônia, metano e outros compostos abrindo caminho através de quilômetros de crosta congelada. Pensa no que isso significa.
Uma montanha que talvez tenha vomitado gelo em um mundo onde não deveria existir energia suficiente nem para derreter água, muito menos para empurrá-la para cima. Um criovulcão não é apenas uma raridade, é uma declaração de guerra contra a velha versão de Plutão. É a prova de que esse pequeno mundo continuava retendo capacidade de transformação interna quando já deveria ter ficado parado para sempre. E ainda faltava a atmosfera. Esse foi outro golpe. Porque Plutão não apenas tem uma atmosfera, como tem uma atmosfera muito mais complexa e bonita do que qualquer um esperava. Uma camada fina de nitrogênio, metano e monóxido de carbono se estendendo a grandes altitudes acima da superfície. Quando a New Horizons observou o Sol se pondo atrás de Plutão, viu algo que ninguém esperava ver com tanta clareza. Camadas de neblina azul sobrepostas umas às outras, como se aquele pequeno mundo gelado tivesse uma pele atmosférica delicada e viva. A cor azul vinha das tolinas. Moléculas orgânicas complexas formadas quando a luz ultravioleta quebra compostos simples na atmosfera e seus fragmentos voltam a se reunir em cadeias mais complicadas. Essas partículas acabam descendo e tingindo a superfície com tons avermelhados e amarronzados. A aparência de Plutão não era simplesmente rocha e gelo, era química orgânica caindo do céu. Só isso já bastaria para torná-lo estranho. Mas a atmosfera, além disso, não é estável no sentido que gostaríamos. Plutão segue uma órbita muito elíptica ao redor do Sol, e isso significa que sua relação com a luz muda enormemente ao longo dos séculos. Quando está mais perto, parte do nitrogênio congelado da superfície sublima e a atmosfera cresce. Quando se afasta, essa mesma atmosfera pode voltar a congelar e cair. Plutão, de certo modo, respira. Inspira e expira o próprio invólucro gasoso em um ciclo que dura séculos. Isso não soa como um cadáver cósmico. Soa como um sistema ativo, mutável, estranho, com mais camadas de comportamento do que qualquer um havia previsto. E o mais inquietante é que nem aí a história termina. Porque dentro dessa atmosfera finíssima, surgiram padrões de vento, variações térmicas e estruturas que acabaram se conectando com algo que parecia ainda mais improvável. Dunas. Dunas em Plutão. Não dunas de areia terrestre, mas acúmulos de grãos de metano movidos por um mecanismo que antes não tínhamos visto em nenhum outro lugar. Em uma atmosfera ridiculamente fina, tênue demais em princípio para transportar material como o vento faz aqui, a sublimação do nitrogênio ajuda a levantar partículas e permite que correntes fracas as reorganizem em formas alinhadas com a direção predominante do fluxo. Um mundo que não deveria ter quase nem ar mostrava sinais de clima. Um mundo que não deveria ter atividade superficial estava esculpindo formas com vento e gelo. E quanto mais as descobertas se acumulavam, mais evidente se tornava o tamanho do erro. Nós não subestimamos apenas um detalhe de Plutão, subestimamos a sua natureza inteira. Supusemos que tamanho equivalia à simplicidade, que frio equivalia à morte, que distância equivalia a tédio. A New Horizons destruiu cada uma dessas ideias. Plutão não era grande, mas era complexo. Não recebia quase nenhuma energia solar, mas continuava ativo. Não era um mundo quente nem massivo e, ainda assim, estava fazendo coisas que planetas e luas maiores deixaram de fazer há bilhões de anos.